Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Queridos irmãos, estamos aqui mais uma aula de hoje e o objetivo da nossa aula hoje é exercício. Vamos fazer exercícios de fixação para a gente praticar, para a gente fixar o conteúdo que a gente viu até então, tá? De todos os Herodes, dos governadores, né? Herodes, assim como governadores romanos e também os imperadores da época de Jesus, tá bom, meus queridos? Então, vamos iniciar. Vou trazer os senhores para cá, para o computador. Vamos para o computador e aqui a gente já vê algumas perguntas, meus irmãos, algumas perguntas. Olha o mapa que a gente viu, aqui embaixo tem uma pequena pesca, tenta não olhar para ela. Mas aqui está o nosso mapa, aqui tem uma região, aqui tem outra região, aqui tem a terceira região e aqui tem a quarta região. Pergunta: quem governava Israel quando Jesus nasceu? Vê que aqui ele não diz Judéia e Samaria, nem Galiléia e Pérea, nem Bazã, muito menos Decápolis e outros governos. Ele fala Israel inteira, né? Quando Jesus nasceu, quem era, queridos, a pessoa que governava? Governador, não é imperador. Governava Israel inteira. Quando Jesus nasceu, como é o nome dele? Era o Herodes, né, queridos? Herodes, o Grande, o Magno. O Grande ou o Magno, é o mesmo nome, tá? Que era o Herodes pai. Pergunta: quem tentou matar Jesus quando criança? Quem tentou matar Jesus quando criança foi o Herodes, o Grande também, né? Ele matou Jesus ali na história dos magos ou sábios. Matou Jesus ali, Jesus tinha 1 ano e pouco, provavelmente perto de 2, ele matou os meninos de 2 anos para baixo. Pouco tempo depois ele morreu. Qual foi a data que ele morreu, queridos? 4 a.C., tá? Isso a gente precisa saber. Se você lembrou, parabéns. Muito bom. Próxima pergunta: quem governava a Judéia e a Samaria durante o ministério de Jesus? A região da Samaria e a região da Judéia era governada por quem durante o ministério de Jesus? Não é o nascimento. O nascimento é um período, o ministério de Jesus é outro, bem depois, 33 anos depois. Quem governava a Judéia e Samaria durante o ministério de Jesus era um governo romano, né, queridos? Quem era esse governador romano? Era Pôncio Pilatos, tá? Ele que governava a Judéia e Samaria durante o ministério de Jesus. Quem governava a região da Galiléia junto com a Pérea e Bazã durante o ministério de Jesus? Ou seja, quem governava a Galiléia com a Pérea, que Galiléia e Pérea eram um pedaço só, olha para cá para o mapa, queridos, olha, Galiléia e Pérea, era uma pessoa só, era uma jurisdição só. Quem governava essa jurisdição da Galiléia com a Pérea e também quem governava Bazã durante o ministério de Jesus. Jesus já tinha 33, 32, 30, 31, 32, 33 anos por ali já. Então quem é que governava essa região? Quem governava a Galiléia e a Pérea era Herodes Antipas. E quem governava Bazã era o Herodes Filipe Tetrarca, né? Herodes Filipe II ou Filipe Tetrarca. Ok, queridos? Então, com isso a gente relembra essa parte daqui. Vamos para os versículos bíblicos. Vamos para os versículos bíblicos. Aqui a gente vai colocar em prática tudo que a gente viu até então, tá? Reflete bem, se tiver alguma dúvida, dá pausa no vídeo, dá pausa na gravação. Vamos lá, Mateus 2, do 1 ao 3. Está escrito bem assim: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Querido, rei Herodes ficou perturbado quando disse que veio o rei dos judeus e que queriam adorar outro rei, que não era o rei Herodes, né? Que ele se intitulava rei. Nos dias do rei Herodes, Jesus nasceu em Belém. Queridos, qual é esse rei? Né? Qual é esse governador, na verdade? Herodes, que a Bíblia está dizendo. Quem é esse Herodes? É o Herodes o Grande, o Herodes pai, tá? É ele, o Herodes o Grande, o ciumento, que matava as pessoas e não hesitou em matar crianças, não hesitou em matar os meninos na região de Belém e suas redondezas. Então, Herodes o Grande, próximo. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. A informação que ele obteve dos magos fez com que ele matasse os meninos de 2 anos para baixo. Mateus 2,16. Qual é esse Herodes, queridos? Mesma história, é o Herodes o Grande ou o Magno, Herodes pai, tá? Mesma coisa. Mateus 2,19 ao 21. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. José estava no Egito.
e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, de volta, estava no Egito, é fora de Israel, volte para Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Quem é esse Herodes, queridos, que morreu? Jesus era menino, estavam tentando matar Jesus, era o Herodes o Grande, tá? O Grande, olha, Jesus era um menino, era o Herodes o Grande que morreu quando Jesus era um menino, tá? O Grande ou o Magno. Vamos para a próxima. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, olha para cá, queridos. Ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia no lugar de seu pai Herodes. Tinha como a gente entender isso aí se a gente não tivesse tido as nossas aulas? Não tinha. Isso está na Bíblia, está em Mateus 2, 22 e 23. Por isso, queridos irmãos, que a gente gasta um tempo e esforço, né, dedicando em aprender essa parte da palavra do Senhor. E agora está claro para a gente, agora a gente consegue entender. Teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Olha, eles tinham saído lá da região da Judéia e foram para o Egito. Quando eles estavam voltando do Egito para a região da Judéia, quem é que estava? Herodes o Grande já tinha morrido. Quem é que estava reinando na Judéia, governando a região da Judéia, quando Herodes o Grande morreu? Era o filho dele, Arquelau. Então, quando Arquelau estava reinando na Judéia, governando lá no lugar do seu pai Herodes o Grande ou o Magno, o José teve medo de ir para lá. O José, pai de Jesus, teve medo de ir para lá, então Arquelau realmente era uma pessoa má, né, de má índole, né? Não só o governo dele era ruim, como ele era uma pessoa de má índole. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Por que a região da Galileia? Porque ele não foi para Samaria ou para a Judéia, apesar de que Samaria tinha rixa, naturalmente. Porque Galileia era outra jurisdição, não era o Herodes Arquelau que estava reinando na Galileia, era Antipas, Galileia e Pérea, né? Então ele não ficou onde Herodes Arquelau estava reinando, estava governando. Retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré, por isso ele foi chamado de Nazareno, porque ele viveu na região de Nazaré, ok, queridos? Então vamos para a próxima questão, vamos lá. Todavia, quando João repreendeu Herodes, olha só, Lucas 3, 19 e 20. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas de colocar João na prisão. Muito rico esse versículo. Vamos destrinchar esse versículo e falar um pouco sobre Herodias. Olha só. Quando João, que João é esse? É o João Batista. João Batista repreendeu Herodes, o tetrarca, mas todos eles eram tetrarcas. A gente já sabe que não é Herodes o Grande. Porque Herodes o Grande não era o tetrarca, ele era o rei de toda Israel, era o governador de Israel, ele se intitulava rei. Se era tetrarca, já era um dos filhos dele. Na verdade, quando ele estava falando isso aqui, era João Batista já estava no ministério dele, já era ministério de Jesus, e o Arquelau já tinha sido deposto, já era um governador romano, então Herodes não tinha como ser o Arquelau. Sobrou quem? Tinha o Filipe tetrarca e tinha uma Antipas. Ele está se referindo aqui à região da Galileia, que é a região de Israel, não a região transjordânica como Bazã. Ele está se referindo ao Herodes Antipas, queridos. Então João Batista repreendeu o Herodes Antipas, que Lucas está chamando de tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes. Espera aí. Vamos para essa história? Queridos, o que foi que aconteceu? A gente viu que quando Herodes o Grande morreu, os filhos que estavam vivos, dentro das circunstâncias que a gente estudou, foi Herodes Filipe I, o não tetrarca, que não governou, não estava em nenhuma região, estava preso, exilado lá em Roma. Ele tinha uma esposa chamada Herodias. Era essa Herodias daqui, ela era esposa dele. Tinha o Herodes Arquelau, que foi um tetrarca, o Herodes Antipas, que foi um tetrarca, e tinha o Herodes Filipe II, era o Herodes Filipe tetrarca, Filipe tetrarca. Por isso que o Herodes Filipe não é chamado de Filipe tetrarca, ele não era tetrarca, tá? Então tem dois Filipes. A Herodias era esposa do primeiro Filipe que estava preso em Roma. Era esposa dele.
O Filipe I, o Filipe não tetrarca. O que foi que aconteceu? O Antipas, que é esse Herodes da Galileia e da Pérea, ele foi fazer uma visita lá em Roma, visitou o irmão, e aí vamos fazer uma pequena contextualização, tá? Como se fosse assim, opa, meu irmão, tudo bom? Oh, que legal, rapaz, você tá por aqui, bom te ver de novo. Oh, e essa mulher bonita? Essa mulher é minha esposa, prazer em conhecê-la. Tá bom, meu irmão, até mais, viu? Até a próxima, vou embora, fui. Só que quando ele foi, queridos, mais alguém foi com ele. Quem? Herodias. Então a Herodias, a esposa do Herodes Filipe I, não tetrarca, que estava preso lá em Roma, no exílio dourado, né? Ela não ficou com o irmão preso e partiu com o irmão dele, que era o tetrarca, o Antipas, o Herodes Antipas, o tetrarca. Eu vou partir com ele e foi embora junto com ele. Abandonou o marido e foi embora com o cunhado. Foi embora com o cunhado levou a mulher do irmão, esse mesmo que Jesus chamou de raposa. Era uma raposa mesmo, Antipas, era uma raposa. Foi ele quem julgou Jesus junto com Pilatos. Então João Batista chegou para ele e disse bem assim, ei, você, o que você fez, Deus não aprova não, viu? O que você fez, Deus não aprova não. Você está com a mulher do seu irmão. Aí Herodes se indignou. Aí pegou João Batista e mandou prender na prisão. Prender, naturalmente, na prisão. Né? Ele foi preso na prisão de Maqueronte ou Maqueiros, isso a gente ainda não vai ver agora, mas fica na região transjordânica, a leste do Mar Morto. Mas foi lá que João foi preso. Então, o Herodes Antipas, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, que era o Filipe I, o não tetrarca, o que estava preso, e por todas as outras coisas más que o Herodes tinha feito, esse Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão e prendeu João por conta disso. Né? Então, ele prendeu João por isso e por outras coisas más, né? Que João repreendeu Herodes, tanto por causa da Herodias, assim como outras coisas más que ele tinha feito, né? Essa raposa tinha feito. João Batista repreendeu ele, em nome do Senhor Jesus, e ele prendeu João Batista. Interessante, né, queridos? Então, essa é a história. Vamos para o próximo versículo. Olha só. Agora a gente está em Mateus 14, do 1 até o 4. Vamos ler tudo. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam. Queridos, vamos dar uma pausa aqui. Herodes, o tetrarca, então não era Herodes o Grande, era um dos filhos dele. Não era Arquelau, porque Arquelau, isso aqui já é a respeito de Jesus. Ouviu falar a respeito de Jesus, Jesus já estava no ministério dele. A Bíblia não relata Jesus da época da infância dele, né, dos 12 ao 30. Só relata o evento dos 12 anos dele lá no templo e depois vem falar ele com cerca de 30 anos. Então esse Herodes aqui era o Herodes que Mateus está chamando de tetrarca, era qual, queridos? Era o Herodes Antipas, tá? Esse era o Herodes Antipas. Ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam, este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por que ele disse isso? Porque ele não tinha mandado matar João Batista. O Herodes Antipas mandou matar João Batista. Aquela cena que a filha de Herodias, Salomé, a Bíblia não cita o nome Salomé, mas a filha de Herodias foi lá, começou a dançar, e ele se alegrou tanto e disse, até metade do reino te darei, foi conversar com a mãe disse, eu quero a cabeça de João Batista. Será que a Herodias estava feliz com João Batista? De jeito nenhum, né? Ele chegou e falou a situação e praticamente ela se sentiu exposta. Quem é essa pessoa que ousa, né? Me criticar pelo fato que eu deixei o fulano, Herodes Filipe I, meu ex-marido, para ficar com meu cunhado, que agora é meu marido atual, né? Que é o Herodes Antipas. Quem é que ousa me expor desse jeito? Então, ela disse, eu quero a cabeça de João Batista. A mulher era má. Era má. E aí, quando Herodes, o Antipas, ele mandou matar João Batista para dar a cabeça no prato para ela, ele disse bem assim, quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, viu Jesus operando os milagres, fazendo as bênçãos, ele disse, esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Ele sabia que João Batista era um homem de Deus, ele sabia que João Batista era servo do Senhor. Por isso ele não queria matar também, né? Mas ele matou porque ele tinha prometido, ele também era uma pessoa má, prendeu de qualquer forma, isso não justifica, ele não era bonzinho, mas ele achou que Jesus era João Batista, né? Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Chega aqui, queridos, chega aqui. Herodes havia prendido e amarrado João. É o Herodes qual?
Antipas, né, queridos? O Antipas da Galiléia e da Pérea. O Antipas, a raposa. Colocando na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Qual Filipe? Era o Filipe tetrarca? O Filipe de Bazã? Não, queridos, não era o Filipe tetrarca, o Filipe de Bazã. Era o Filipe I, Herodes Filipe I, que estava preso em Roma, lá, exilado em Roma, né? Então a Bíblia fala esse Filipe, a gente sabe que esse Filipe aqui, que a Bíblia cita, é o Herodes Filipe I, tá? Que era o irmão de Herodes Antipas, que perdeu a mulher Herodias, né? Porquanto João lhe dizia, não te é permitido viver com ela, não é permitido você viver com ela, porque ela não é sua mulher, ela é sua cunhada, ela é mulher do seu irmão, não é permitido. Então, queridos, olha que versículo interessante, né? Que versículo interessante. Vamos para o próximo. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. Mesma história, queridos, já vamos até adiantar. Mesma história isso aqui, tá? No aniversário de Herodes, a filha de Herodias, que era Salomé, a Bíblia não cita, mas era Salomé, dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, Herodias, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Né? Essa mesma história, Herodias, a filha dela, Herodes Antipas. Tá? Isso está lá em Mateus 14, do 5 até o 8. Do 5 até o 8. Vamos para mais um versículo, Mateus 14, 9 e 10. Diz bem assim, queridos. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento, isso aqui é do juramento, tá, queridos? E dos convidados, o rei ficou aflito, mas por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. Quem foi essa parte aqui? Ele não está citando o nome Herodes, está citando o rei. Queridos, esse que ele está citando de rei aqui, na verdade, não era rei, era governador. Ele podia ser rei da Galileia e da Pérea, mas ele era só um governador. Se ele se intitulava rei, né? Porque ele se achava muito. E que governador era esse? Era o Herodes Antipas, tá? O Herodes Antipas, o mesmo Herodes Antipas. Olha que, como é interessante a gente saber isso, né, queridos? Como é interessante. Vamos para Lucas 23, do 6 até o 8, diz bem assim. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Olha quem apareceu aqui, queridos, Pilatos. Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Galileu é da Galileia. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre porque havia muito tempo que queria vê-lo. Pelo que ele ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Olha que versículo interessante, meus irmãos. Olha só. Jesus estava causando problemas, digamos assim. Os fariseus estavam querendo incriminar Jesus, levaram Jesus para Pilatos. Pilatos a mulher dele já tinha conversado com ele, já tinha sonhado, disse, olha, esse homem é um homem justo e tal. Ele disse, olha, vou fazer o seguinte. Pilatos não queria condenar Jesus, né? A princípio ele queria poupar essa situação. E aí, quando será esse Galileu aquele? Peraí, ele é Galileu? É, Galileu não é da Judéia, não é de Samaria. Mas qual o interesse de Pilatos nisso? Pilatos governava a região de Samaria e da Judéia. Quem governava a Galileia com a Pérea era outro governador, nesse caso era Herodes Antipas. Então Pilatos perguntou se Jesus era Galileu. Quando ele ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, o Herodes Antipas. Aí ele disse, rapaz, se ele é Galileu, quem julga não sou eu. Vou me livrar dessa situação. É como se, a Bíblia não cita essa frase que eu disse agora, né? Mas é como se ele estivesse dizendo, agora não é comigo. Consegui me livrar. Leva para Herodes Antipas. Entrega ele para Herodes Antipas, tá? Então, quando ele foi para Herodes Antipas, que estava em Jerusalém naqueles dias. Por quê? O Herodes Antipas ele era do lado da Galileia. E a Judéia fica embaixo, vai aproximadamente 150 quilômetros de distância, a depender do caminho, da linha reta. Lembra que a gente estudou que eles faziam geralmente o Vale do Jordão, mas era uma distância mais de 100 quilômetros de distância. Como é que Jesus, preso e andando toda essa distância para ser julgado no mesmo dia? Não faz sentido, né, queridos? Então o que é que houve? O Herodes Antipas, por causa da festa, isso aconteceu na Páscoa, tinha muita gente na terra de Jerusalém, da Judéia, na cidade de Jerusalém. Herodes Antipas também tinha saído de lá da Galiléia, desceu para participar da festa. Ele também estava lá em Jerusalém, participando da festa, era outro governador.
mesmo sendo Pilatos o governador dali daquela região, Herodes Antipas também estava lá participando da festa. Então o Pilatos aproveitou e disse, não, Herodes está aqui. E a jurisdição da Galileia e da Pérea é dele. Ele é o responsável, o governador daquelas regiões. Pegue Jesus e leve para ele julgar. Leve para ele. Então, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E ele chegou até Herodes, e Herodes ouviu Jesus. Então, quando Herodes, o Antipas, viu Jesus, ficou muito alegre porque havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. Queria fazer Jesus de bobo, né, gente? De pateta, né? Queria ver Jesus fazendo um milagre para ele, achando que Jesus era algum menino. Esse era o Herodes Antipas. Tá vendo que versículo rico, né, queridos irmãos? Que versículo rico para a gente. Mais uma vez, meus irmãos, tinha como a gente estar entendendo tudo isso? Se não fosse o conteúdo que a gente viu, não tinha. Se a gente não soubesse quem era Herodes, quem era Pilatos, quem era Galileu, quem era da jurisdição de Herodes, Judéia, a gente não estaria entendendo tudo isso. É por isso que vale a pena a gente continuar se esforçando, né, investindo tempo, investindo estudo para aprender tudo isso. Amém, meus queridos? Vamos dar sequência aqui. Vamos para o próximo. Lucas 23, 11 e 12. Então, Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Qual é esse Herodes, queridos, que fez isso com Jesus, quando Jesus estava sendo julgado? Ele mesmo, Herodes Antipas, né? Mais uma vez. Ridicularizou Jesus, ele e os soldados, e zombaram de Jesus. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Sério, não, leva ele de volta para Pilatos, quero julgar esse homem não. Herodes e Pilatos, Herodes Antipas, governador da Galileia e da Pérea, e Pilatos, governador romano nas regiões de Samaria e Judeia, que até ali eram inimigos, brigavam provavelmente por motivos políticos, motivos de governo, naquele dia tornaram-se amigos. Olha que interessante, né? Tornaram-se amigos porque eles tiveram que se conversar por causa do julgamento de Jesus. Então, que versículo interessante também, está lá em Lucas 23, 11 e 12. Lucas 23, 11 e 12. Queridos, nós estamos encerrando essa parte da nossa prática e com isso estamos encerrando esse nosso conteúdo também, tá? Agora, antes de encerrar, eu gostaria de falar com os senhores sobre esse conteúdo extra. Esse conteúdo extra aqui, que o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Se você clicar aqui embaixo na descrição, você vai encontrar o link. É um conteúdo que a gente preparou, que tem praticamente escrito tudo isso sobre essa questão dos governadores, dos imperadores. Tem dizendo os versículos que tratam sobre Herodes Antipas, os versículos que tratam sobre Arquelau. Tem Lucas 3:1, que trata sobre o Filipe tetrarca, né? O versículo que a gente leu aqui que fala do Filipe não tetrarca. Então tem tudo isso explicado, escrito, tá? O que está nas aulas que a gente assistiu até então. Mas por que está escrito? Porque às vezes a gente quer algo para ler, né? Nem sempre a gente está com a disponibilidade de ver um vídeo, então precisa voltar, o vídeo é ótimo. Mas a gente às vezes quer algo escrito também, então se você em algum momento desejar algo escrito, é só clicar nesse link que você vai acessar esse material, tá? Pode fazer o download? Pode baixar. Mas eu sugiro que vocês vejam online. Por quê? Porque a gente pode editar a qualquer momento, acrescentar informação, retirar outra, deixar alguma coisa mais rica. Isso pode acontecer. E se por um acaso a gente fizer isso aqui online e vocês acessarem online, vocês vão ter o acesso ao conteúdo mais atualizado sempre. Então, qualquer atualização que a gente faça, quando os senhores clicarem no link, vão receber o conteúdo atualizado, tá? Se fizer o download também é bom, mas o conteúdo pode ficar desatualizado. E se em algum momento a gente estiver editando alguma coisa, a gente vai colocar lá. Ainda está em construção, está em edição, estamos trabalhando nisso. Então, vocês vão ver, entender. Essa parte aqui ainda está sendo editado, está acrescentando alguma informação. Vou ficar de olho para ver, né, se depois aparece alguma informação nova. Tá bom, queridos? Então, é um material que a gente está deixando à disposição dos senhores e esperamos muito que esse material, junto com as aulas que a gente deu, possa ajudar muitos senhores, né, nessas informações. Tem um conteúdo bastante rico aí, vale a pena assistir, tá? E com isso a gente vai encerrando, queridos, o nosso objetivo específico número 1, a gente já encerrou. Encerramos o objetivo específico número 2, que é entender a inserção dos governadores romanos na região da Judéia e Samaria após Arquelau e quem foi Pôncio Pilatos. E para fechar, a gente vai tratar, já tratamos rapidamente, mas mesmo assim a gente vai tratar sobre quem eram os imperadores de Roma na época que Jesus nasceu e na época que Jesus foi julgado e crucificado.
mas isso aí, mesmo sendo bem curtinho, a gente vai fazer na próxima aula. Já fecha esse próximo tópico e já encerra todo o conteúdo de uma vez só, tá bom, queridos? Então, vamos ficando por aqui até a próxima aula, se nosso Senhor Jesus assim permitir e assim desejar. Um abraço a todos.